Olá pessoal, espero que você esteja bem, feliz, contente, animado. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre as formas de estudar a palavra de Deus. Na verdade, poucas pessoas estudam a Bíblia, poucas pessoas se dedicam a entender realmente o que a Bíblia diz de cada assunto. Tem gente por aí que acredita em cada coisa louca, em cada besteira, em cada um que fala tanta porcaria, tanta coisa louca, que é inacreditável. E o pior é que quando você fala as coisas baseado num estudo profundo da Bíblia, eles não acreditam. Acreditam quando é falado de qualquer jeito. Eu não sei como que você estuda a Bíblia. Eu não sei como que você para entender aquilo que você vai acreditar, que você vai levar para a vida toda. Eu não sei como, mas tem pessoas que simplesmente eles dizem assim, eu vou estudar a Bíblia. E eles estudam a Bíblia dessa maneira. Eles abrem a Bíblia, escolhe um verso bíblico, diz assim, eu vou ler esse texto aqui porque é o que Deus tem para me dizer. Gente, não é assim que se estuda a Bíblia. Teve um cara uma vez que ele tinha esse jeito de estudar a Bíblia. Aí ele chegava e dizia assim, vou ver o que Deus tem para me falar, abria a Bíblia e pô, esse texto aqui é o que Deus tem para me falar. Aí ele fez isso, abriu a Bíblia, foi ler e dizia assim, e foi Judas e se enforcou. Ele, não é isso que Deus está falando para mim, vou escolher outro texto. Fechou o olho, abriu a Bíblia e pá, colocou o dedo no outro lugar e disse assim, e vai você e faz o mesmo. Ele, não, cara, louco, não é isso que Deus tá falando pra mim. Eu vou escolher um outro texto. Aí ele abriu um outro texto e tava escrito assim, tudo que tem pra fazer, faça-o depressa. Não, eu não vou ler mais a Bíblia hoje, não é isso que Deus tem pra falar comigo. Gente, não é assim que se estuda a Bíblia. Não é abrir num canto lá e dizer isso que Deus tem pra falar comigo. Não é assim que Deus, não é assim que Deus fala com você. Ele até pode um dia, você acidentalmente ver um texto e mexer contigo, e Deus pode, mas não é assim que se estuda a Bíblia. Trabalhei numa rádio aí há muito tempo atrás, e lá li um signo, e quando o jornal não chegava, sabe o que o locutor fazia? Ele pegava o jornal de semana passada e lia o signo. Bíblia não é signo, não é um negocinho, não é assim que se estuda a Bíblia, gente. A Bíblia a gente estuda com cuidado. Tem pessoas por aí que quando sai um negócio grande na televisão, um acidente, um terremoto, lembra aquela vez que caiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001? Teve um camarada que abriu em Daniel, onde tinha dois chifres que caíram, ele disse assim, ó, esses dois chifres e as duas Torres Gêmeas, elas foram derrubadas. Gente, cada coisa doida. Não é assim que se estuda a palavra de Deus. E o pior é que tem pessoas que acreditam nisso. Isso é isso que mais dói, sabe? Estudar a Bíblia se estuda com um estudo diligente, com muito esforço. Não é simplesmente, vou estudar isso que diz. Gente, se você quiser estudar a palavra de Deus, existem várias formas de estudar, é verdade. Uma das mais eficientes é você estudar por assuntos. Você pega, por exemplo, o assunto da volta de Cristo. Como será a volta de Cristo? Quando será a volta de Cristo? O que a Bíblia inteira fala sobre a volta de Cristo? Você não pode pegar um versículo lá de Mateus e dizer, ah, é assim. Não, pode ser que o outro texto lá na frente diga diferente, aí você tem que harmonizar os textos. Porque a Bíblia foi escrita numa cultura que não é a nossa cultura. É uma cultura totalmente diferente, então a gente tem que entender a cultura. A gente tem que entender o que realmente Cristo ou os profetas, quem escreveu, queria realmente dizer. A Bíblia não pode se contradizer. Se lá em Hebreus fala uma coisa, em Deuteronômio não pode falar diferente. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia toda. E não há contradições, aparentemente há. Agora, quando a gente estuda, quando a gente aprofunda, a gente então consegue detectar qual texto que a gente deve levar em conta e como explicar aquele que aparece, que está se contradizendo. Sabe, tem pessoas que, eu acredito que a questão da morte é assim. Mas você está acreditando num versículo? Você não leu a Bíblia toda. Você está acreditando numa parábola. Eu acredito que a lei de Deus é assim. Porque tem um texto que fala isso. Não. O que a Bíblia inteira fala sobre isso? A gente tem que estudar a Bíblia completa. Outra pessoa, ela acredita porque sempre falaram isso para ela. Ela nunca estudou, ela nunca viu, ela nunca chegou na Bíblia e teve o conhecimento, a vontade de aprender. Gente, você vai morrer, você vai passar a vida toda sabendo a Bíblia pelos outros? Sabendo a Bíblia mais ou menos? Pessoal, vai fazer diferença na sua vida eterna. Vai fazer diferença para sempre na sua vida. Você tem que parar e estudar a palavra de Deus e não ficar acreditando em um monte de coisa que se ouve por aí, em um verso, em uma parábola, em isso e aquilo. Eu não estou dizendo que você está interpretando a Bíblia errado, não estou dizendo que você está errado, que você está certo, que eu estou certo, que você está errado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é que você tem que estudar a palavra de Deus, que você tem que realmente conhecê-la, fazer um estudo profundo e não simplesmente acreditar numa pessoa que está falando, na outra pessoa que está falando,
num verso bíblico e fazer toda uma teoria, uma doutrina num único verso bíblico. Você tem que realmente se aprofundar. Porque se você for acreditar em qualquer teoria que você ouve, ou pegar um texto sozinho para dizer que você acredita nisso ou naquilo, dá para até acreditar que Deus não existe. No Salmo 53, verso 1, diz assim: Deus não existe. E aí? Se eu pegar só esse texto, eu posso dizer, a Bíblia mesmo prova que Deus não existe. Mas se você ler o texto mesmo, diz o seguinte: diz o insensato, o louco no seu coração, que Deus não existe. Então, gente, dá para eu provar qualquer coisa, ou quase qualquer coisa, se eu pegar um texto aqui e acolá. Por isso a importância de estudar a palavra de Deus. Por isso a importância da gente dedicar um tempo para ver se o que está sendo falado é verdade ou não. Pense nisso. Que Deus te abençoe, que você se dedique, que você estude a palavra de Deus. Vou deixar uns links aqui embaixo de estudos bíblicos se você quiser se aprofundar. E a gente pode continuar a discussão nos comentários. Um grande abraço, até mais!